irmão que muitas vezes sabe o que passou e sabe o que Deus fez. E Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você. Meu filho, você talvez você tenha força para orar. Tem pessoas aqui, meu irmão, que não tem nem sequer momento para dobrar o dia para falar o Senhor. E você, mocidade, cuidado com o mundo, tá? Cuidado com os instrumentos do diabo aí fora. Você, jovem, que talvez a mãe não vê. Jesus sabia. Você não. Você que marca por algum momento coisas escondidas. Você que por algum momento acha que teu pai e tua mãe não estão vendo. Realmente eles não estão vendo, mas Jesus está vendo. Deus pode revelar para eles. Você pensa que com Deus se brinca? Com Deus ninguém se brinca, não. Ou é ou não é. Por isso que muitas pessoas pulam a roda na igreja. Mas quando tu vai pesquisar a vida da pessoa, irmão, dá vontade de dar nem oportunidade. Porque dentro da igreja dá testemunho lá fora, irmão. Eu não vou nem falar o que eu ia falar agora, porque Jesus não permitiu. Só Deus para ter dizer com você, não, irmão. Só Deus. É pessoa, irmão, que não quer compromisso com Deus. Muito mais, irmão. Uma vez eu fui pregar no congresso de mocidade, eu fiquei assustado. Porque a mocidade estava todo bonitinho. O Senhor me revelou algo terrível. Eu falei, mocidade, olha, tinha um grupo, ela tudo com um recarado esperando algo. Eu falei assim, ó, Jesus vai quebrar um cubo. A moça olhou para mim assim, o pastor estava atrás de mim e falou, pastor, se você quiser, não me convida lá, fique em paz. Jesus foi abrir outras portas. Ele falou, amado, prega o que Deus manda aí, fique em paz. Eu sei que Deus está falando, eu conheço a voz do meu Deus, e por isso que Deus te trouxe aqui. É para Deus falar o que eu não estou vendo. Tem coisa que Deus não revela para o pastor, mas revela para os pregadores que vêm aqui. E Deus nessa noite vai dizer para você, Zica. Você, Zica, que em algum momento está apontando o teu irmão. Porque tem pessoas apontando eu e você aqui. Tem o teu irmão apontando você, irmão. Querem nos destruir. Porque tem pessoas fazendo rodinha, né? Tem um irmão fazendo rodinha para eu e você. Hoje em dia, irmão, a casa que muitas pessoas não estão vendo casa de bênção. É casa de fofoca e contenda. Que negócio é esse? Casa de crente, irmão? Que isso é casa de bênção. Se bater na tua porta, quem dizer, irmão, eu falar de quem? Jesus, então entra. Vem falar de quem? Irmão, vai fora. Irmão, você é bruto. Sou exatamente. Esse meu nego. Jesus me fez assim, gostou ou não gostou? Senão, por favor, vai com Deus. Ah, eu não vou, então fico com ele. Vai do jeito que tu é. Tem pessoa que é assim, irmão. Tem pessoa, irmão, que bate na tua porta, você fala, vem falar de quê? É de Jesus? Ai, não, vim falar um babá. Você não sabe o que aconteceu com a irmã. É, irmã? É, gente fofoqueira. É, gente. Você não sabe? Aconteceu algo, irmã, aí aconteceu isso. Sabe o que quer fazer? Crente verdadeiro. Ele fala, você vem fazer o que aqui, raposinha? Vem invadir meu jardim? Vem mexer nas minhas flores? Pode cair fora. O teu cercado está protegido, né? Raposa, minha irmã! É até que quer entrar, minha irmã, para destruir o que Deus preparou para você! Raposa não é quer danificar as flores! Oh, minha irmã, há uma rosa de Salomão no meio desse jardim. Não deixa a raposa entrar para destruir o que Deus preparou para mim e para você, irmã! A raposa não pode tocar na rosa de Salomão, mas quer tocar em você! Jesus não vai deixar, a não ser que você abra o sereno! Sabe que Satanás disse, irmão, um belo dia, quando os filhos de Deus estavam reunidos, Deus estava aí com o filho dele, agora apresenta o infeliz. Satanás no meio. E Deus olha para ele e fala assim, o que está fazendo aqui? Eles passeando, rodeando a terra. Tu tem observado, olha que Deus falou, tu tem observado, meu servo João, homem temente a Deus? Olha o que é descanso, você tem cercado aí de bem. Olha, até o diabo sabe que aí vocês são guardados por Deus. Eles permitem não vão poder queimar e negar para ti. Sabe o que é isso? O diabo muitas vezes quer tirar a proteção da vida, da tua vida. Tu tem cercado eles, tu tem cerca, se fica proteção. Sim ou não? Quem é Pernambuco? Levanta a mão comigo aqui. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem é Pernambuco? Levanta a mão comigo aqui. Quem é baiano? Cearense! Vou chegar no ponto da mão que eu é, irmão. Mineiro! Tem nenhum aqui? Tem nenhum? É, os coitados mineiros, né, irmão? Tu é um mineiro, Paulo?
Ô, glória. Sabe o que significa cerca, né? Cerca significa o quê, irmão? Proteção, né? Proteção dos carros. É, né? E se abrir a cerca, o que acontece? Foge e entra até o roubo. E nessa noite aqui, pastor, Deus mandou te dizer, há uma proteção de Deus aqui sobre esse lugar. Há uma proteção. A raposa quer entrar aqui nesse lugar, não vai entrar não. Olha a mensagem de Jeová revelando. Glória a Deus. A raposa quer entrar para edificar, para destruir o que Deus está preparando aqui. E sabe o que vai acontecer? Diga, vai quebrar. Já estou sentindo esquentando. O fogo está formegando aqui dentro de mim. Está entendendo, pastor? Missionário. Eita, já vou chamar ele de pastor, missionário. Mas missionário é a mesma coisa de pastor, irmão. Onde a prega, está pregando para um monte de rebanho, né? Aí o negócio fica mais bom, né? Irmão, calma, continua o tema. Dá mensagem meu filho, calma, vou te falar uma coisa. Sempre tem aquele que quer roubar a minha e tua bênção. Né, irmão? Agora, meu filho, você chega até o rei. Não sei como, irmão. Abriu o rei lá. Mas ele era registrado. Alguém levou até ele, ó. Até Jesus. E Jesus estava representando, sabe, quem Davi. Sabe o que é isso, mãe? Jesus trazia você até ele. E sabe o que Jesus disse? Aquele que meu pai me dá, filho, a mim. E aquele que vem a mim, de maneira eu lançarei. Quem é briga aqui, levante a mão comigo. Você sabe que a Bíblia fala da raposa, sim ou não? Em Cantar e fala, em Neemias também. Ô, Daniel. A Tobia foi lá, olha. Ei! Sentado. Esses muros aí, ó. A raposa vai empurrar, vai destruir isso. Oh, meu irmão. Olha aí, irmão. Sempre isso, né, irmão? Raposa representa tudo que é mal. Se você não estudou o significado da raposa, raposa é algo terrível, irmão. Raposa é aquilo que entra para destruir mesmo. Raposa, mas ela vem toda bonitinha. Se você viu a raposa, irmão, ela não é, irmão. Quem já viu a raposa aqui? Ninguém viu? Viu como eu tenho uma foto? Quem já viu? Já viu uma foto? A raposa é bonita, não é? Mas bonita para cachorro. Sim ou não? Não, irmão, ela prepara algo, mano. É, irmão. E tem muitas raposas aí destruindo casamento por aí. A raposa está doidinha para destruir o teu casamento, o meu, mas em nome de Jesus, elas vão ter que sair de marcha ré. Porque é uma proteção de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Irmão, que negócio é esse, irmão? Tu vem de rua para falar isso. Exatamente, eu entrego o que Deus manda. Não estou aqui para encher você somente de coisas que você não entende. Estou fazendo você entender. Dessa maneira que você entenda. A raposa representa tudo que é mal. Você quer que a raposa entre na tua casa, irmão? Diga assim, não pode. Diga uma proteção de Deus na minha vida. No meu casamento, diga. Na vida dos meus filhos. Há uma proteção de Deus sobre a vida da tua filha, tu crê? Você crê, filhinha de Deus? Não sei como está o teu pensamento com Deus aí, mas Jesus vai ter você aí daqui a pouco. Não importa como está o teu pensamento de Jeová, ele faz algo glorioso. Você veio aqui para ouvir isso? Ele vai ouvir. Senão você não vinha. Você podia ficar em casa, ou podia ir para outra igreja. Podia, não podia. Jesus te trouxe exatamente aqui, para você entender o significado da raposa. E toda vez, mas quando acontece algo na nossa casa, nós muitas vezes já queremos muitas vezes não querer bater boca com o nosso queridinho. Sim ou não? Com o nosso queridinho. Toda vez quando acontece algo, irmão. Para muitas vezes querer atrapalhar meu casamento, falar, Satanás, saia da minha porta, que aqui tu não entra. Quantas vezes já aconteceu na minha vida, irmão, já fiquei destruindo meu casamento, é verdade. Quantas vezes já aconteceu isso? Eu já fiquei destruindo meu ministério. Teve um momento que eu falei, Senhor, chega, não vai saber de nada. Deus deu um vaso. Pega o dia, estava pregando, seguração. E eu tinha falado para Deus no meio do caminho, vai ser a última mensagem que eu vou pregar naquele lugar. Quando eu pregar a mensagem, Deus levantou a irmã do seguração e falou assim, olha, assim diz o Senhor para ti. Quem manda em você? Quem é tu? Quem é você para questionar o que eu tenho para fazer na tua vida? Olha, sabe aquele que tu tem? Meu Deus. Sabe aquele que tu tem que eu tirei? Vai tocar hoje! Enquanto chegar, não vai ver o meu sinal. Eu falei, meu Deus, já me deu na outra minha visão, meu filho. Eu peguei a mensagem, Deus falou, onde tu encobriu que eu mandei tu parar? Ou entrega, vai se ver comigo. Eu cheguei e falei, pastor, vou entregar tudo, pastor. Irmão, fique em paz. Irmão, entrega tudo, eu entreguei tudo, irmão. Quando eu cheguei em casa, meu filho estava queimando de febre, 40 graus de febre. A minha esposa falou, Carlos, vamos para o hospital agora. Eu ia para o céu e falei, Senhor, quando tu fala, tu toca mesmo. Cheguei lá, irmã, minha esposa não estava sabendo de nada. Ela chegou, falou, meu Carlos, e agora? Eu não quero meu filho enterrar. E eu caradinho não podia dizer para ela, enquanto nós não podemos dizer para a nossa esposa.
Tem coisa que você pode dizer pro teu esposo que fica cagadinho, senão ele vai acabar até criticando Deus que tu serve. E eu cheguei a focar o que está acontecendo. Uma criança estava boazinha, e até a criança começou a vomitar. E começou a esquentar. Eu falei, meu Deus, sabe o que eu falo, Senhor? O Senhor falou, fecha a tua porta, Deus deixou muito por algum momento. E eu fui com ela, caralho. E ele, Carlos, eu não quero ver meu filho internado, Carlos. Se você é um profeta, olha aí, olha como acontece. Se Deus te usa para os outros, Deus vai ter que te usar para pedir para Deus curar ele. O Senhor falou, não vai. Aceitar o bem de Deus com prazer, o mal não quer aceitar. Bendito seja o nome do Senhor, deixa ele fazer o que ele quer. Se for para levar ele, Senhor. Se for para me levantar, ele. É duro falar isso, mas nós temos que fazer. E eu de repente, minha irmã, chegou agora, minha irmã, a doutora pega agora aquele coisa de colocar para medidor de febre. Falou assim, olha, ele só vai sair daqui depois que a febre baixar. Espera um pouquinho, ficou lá meu filho. Eu, caralho, ela falou, cara, faça uma oração. Eu falei, filho, eu não posso orar. Minha cara, eu não posso. Jesus falou, não ore. Se eu botasse a mão, Deus podia levar ele naquele momento que eu estava passando a ordem de Deus. E sabe o que aconteceu, minha irmã? Eu ia pensar para o Senhor. No meu pensamento, conversei com Deus. E o que eu falei, não posso te falar. Porque é eu e Deus. E no momento eu falei para Deus. Quando chegou a doutora, quando tirou, minha irmã. Falei, meu Deus, está 40 graus de febre, ele vai ser internado. Eu falei, dá mais um tempinho aí. Jesus trabalha conforme o relógio. Eu falei, vai lá, dá mais um tempinho. Ela falou, tá bom, você vai você. Quando ela voltou lá, mediu de novo. E a criança baixou a febre. Ficou 36. Depois foi baixando, bem pouquinho. Ele falou, doutor, falei assim, olha, só vou te dar uma receita. Não sei como a febre baixou. Eu vou te dar uma receita. Compra um remédio. Somente isso. Aí eu falei assim, Carlos, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, eu falei com Deus. Ela fez um voto com Deus, eu falei com Deus. Ela fez um voto para Deus, que ia voltar a fazer a obra do Senhor. E eu não sabia que ela estava fazendo voto. Eu vendo, desesperado. Irmã, a pior coisa que você vê, a tua esposa, o teu marido desesperado, achando que tudo está perdido. Aí que o Senhor entra. Sabe o que Deus quer me dizer? Se você não fazer a obra de Deus, está fazendo aquilo que tu ama. E não veio dizer que não é briga assim. Porque a Bíblia diz que Deus agora faz uma prova para Abraão. Sim ou não, irmão? Ô, irmão, Abraão depois de 100 anos já veio. Cansado, Deus agora da criança. Abraão agora cuida depois de 12 anos. Deus agora fala para ele, vai numa terra, vai no monte, eu vou te mostrar. Um monte chamado Moriá, conhecido como hoje, né, irmão? Dá uma oferência à criança. Impressionante quando ele levou, né, irmão, o santo dele. E quando chegou perto do Senhor, mostrou um monte de santo. Ele disse, olha, fica aqui que eu e o João vamos se vir agora, mas nós vamos voltar junto. Sabe o que é isso? Isso é fé, irmão. Abraão sabia que ele subisse da criança, ele ia voltar com a criança, porque Deus estava provando aí, mas ele não vai voltar com a criança. Sabe o que é isso? Deus ele te prova, mas Deus vai restituir tudo aquilo que ele te prometeu. Sabe o que é isso? A mesa está preparada nessa noite, pastor. Glória a Deus. A mesa está preparada. Chore, meu irmão. Ô, João, não deixa eu jogar. Porque só vai sentar nessa mesa aqui. Quem sabe sentir, ouvir a voz de Deus. Você crê? Você crê nessa noite? Você crê, irmão? Irmã, muitas vezes na nossa vida, nós aceitamos bem, mas muitas vezes tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida. Que muitas vezes nós falamos, eu não quero esse mal e Deus permite. Tem mais que vem para bem. Irmão, cara, você está louco? Não estou louco, não. O povo de Israel foi levado lá para Babilônia, ficou 70 anos lá, irmão. Deus prometeu, o povo ia ficar 70 anos de cativo. Olha lá, vamos trabalhar de Deus. Deus usa Nabucodonosor para invadir Jerusalém, irmão. Jerusalém, irmão, é queimar as fogo. Os muros de Jerusalém é destruído. Deus agora não permite que essa parte do poder vai levar para Babilônia. Irmão, Babilônia era conhecido como, irmão, os Estados Unidos. Uma proteção forte. Os muros eram tão altos que ninguém podia fugir daquele lugar. Vou nem me falar de medir os muros para você, não, porque você não vai entender nada. Eu falar que o povo não podia fugir daquele lugar. Mas ali estava indo um profeta de Deus. Ezequiel já era um. Jeremias profetizou, irmã, a destruição de Jerusalém. Toda vez, irmã, quando Deus usa o profeta, ninguém dá crédito.
Aqui, verdadeiro profeta de Deus, mas é perseguido, irmão. Eu quero ver, irmão, me mostra a vida que o profeta de Deus era considerado, passado a mão. Não, mas é sempre maltratado. E se eu e você estão sendo maltratados, glorifica Deus. Porque o profeta de Deus não é correto. Profeta não. Onde impressionante que deserto é lugar de crente aprender com Deus. E tem crente aqui que está passando por um deserto terrível. E sabe o que é isso? Glorifica Deus, porque o deserto serve de experiência para mim e para você. Deserto é a escola de Deus. É a escola de crente. Tem crente que não quer passar pela prova, é reprovado. Mas tem crente que passa pela prova dando glória a Deus. Aleluia. E é isso, irmão. Passa pela prova dando glória a Deus. Mefibosete foi esquecido. Se você está baseado nessa passagem bíblica, sabe, eu não estou fugindo do tempo da mensagem. Eu estou dizendo para você que a mesa está preparada. Quem vai sentar nessa só vai sentar quem Deus quer. Se você não está vendo pelos olhos da fé, eu estou vendo pelos olhos da fé, porque eu tenho fé suficiente para dizer para que eu creio e para dizer para você que a mesa está preparada e tem cadeia aqui, só vai sentar crente que tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, levante a mão. Você tem mesmo, irmão? Tem crente aqui, irmão, que já quebrou até a aliança que ele fez com Deus. Tem crente aqui, irmão, ele só é fiel a Deus naquele momento que Deus dá bênção. Quando Deus não dá, ele começa a falar, não saber de nada. Vou para a igreja se eu quiser. Hoje eu não vou não, hoje está frio, está chovendo. Olha para aqui. Quando o seu filho vem no inverno. Né, irmão? Olha, que vai ter que ficar debaixo do cobertor, né, irmão? Jesus só vai para a igreja. Jesus vai na igreja, ele fica debaixo do cobertor. Irmão, eu fiquei desesperado que teve um irmão meu, que ele falou assim com o irmão assim, ó. Aí o padre já nem pensando aqui daqui. Ele estava para mim dentro do carro aqui. Chamou o irmão para ir para o monte, o irmão voltou para o monte das cobertas. Olha aí, irmão. Eu fiquei olhando para ele. O que tem de pessoas ignorantes, irmão. O que tem de pessoas. Ele prega, ainda não prega. Hoje tem irmão pregador que é ignorante com você. Ele prega a mensagem, eu vou fazer, vai acontecer, eu tô nem aí. Parece que ele é o dono da igreja. Ele acha que é o dono de você. Irmão, arrumou feio Deus aqui, irmão, por favor. Quem manda fogo aqui? Senta aqui, ó. Quem te usa? Jesus. Eu tenho capacidade de fazer Deus te usar? Eu não preciso ir até você. Preciso? Quem vai até você nessa noite aqui? Eu estou quase terminando, tá? Estou quase terminando. Sabe o que eu te dizer, meu filho, você? Eu quero falar com meu filho, você. Se tu não é, por favor, fica no teu canto. Se você não é meu filho, você fica no teu canto. Caladinho aí. Se você é um ziba que gosta de apontar o teu irmão. Se você é um ziba que gosta de fazer mensagem fria. Essa não é pra mim não, irmão. Se eu soubesse eu nem vinha. Exatamente. Tu não merece. Tu merece receber essa misericórdia de Deus. Sempre eu prego em igreja assim, mas graças a Deus, já eu falo pro irmão, irmão, tu me convida aí, eu vou focar. Eu vou convidar o pregador que Deus manda. E tem pessoas que gostam de fazer o povo sentir só com emoção. Eu não sou pregador de emoção não, meu irmão. Sou pregador para fazer você sentir sua emoção, para que você sinta a presença do Senhor. E a presença do Senhor só sempre quando ver a mensagem indo até você. O que alimenta o crente é a palavra do Senhor. Irmão, cara, eu estava ali, eu já senti o renovo, eu pulei, sapateei, exatamente. Quem alimentou tua alma? Nem sei. Tem crente que entra no manto, tá rodando aí. Irmão, o que foi pregado? Nem sei, exatamente. Só foi para a igreja só para sentir emoção, por isso não saiu alimentado. O que tem de crente saindo vazio dentro de igreja, irmão. O que tem de pessoa saindo vazio. Mas para se encher com coisa que não é de Deus, está aí fora. O que tem de pessoa, irmão, que quando... Irmão, é impressionante que tem pessoa que você vai, irmão, eu gostaria de saber onde está escrito tal versículo. Nem sei. Tu é crente, tu é profeta de quê, rapaz? Tu conhece a Bíblia? Que profeta tu? Mas, irmão, peraí, vamos ver aqui dentro da Bíblia, vamos pesquisar aqui. Quem já ouviu falar de Jonas aqui? Levante a mão. Quem já ouviu falar de Davi? Quem já ouviu falar dos 37 valentes de Davi? Levante a mão aqui. 37 valentes. Quem já ouviu? Já ouviu, irmão? Sabe o que é isso, irmão? Deus prepara valente para a história do teu Deus. Eita, aleluia. Valente é quem, irmão? Aonde foi eu vou com você? Deixa Deus fechar isso aqui para poder.
comigo quando estava no fogo? Você estava comigo quando estava fogo, estava bom? Sabe o que Deus pode dizer para você? Tome cuidado. Tome cuidado com aquele gato homem. De repente tocar com um punhado, vai em você. Tome cuidado. É tempo que nós vamos tomar cuidado com as pessoas que nós muitas vezes achamos que é nosso amigo, é nosso inimigo. Porém, por isso que na última ceia que Jesus foi, Jesus mostrou um de vós é o diabo. Agora irmão começa a se aproximar, será que é o Senhor? Judas se aproxima, Senhor, tu diz. Judas se aproxima e diz, será que eu? Tu diz. E o Senhor for aquele que morreu, pão comigo, esse é o traidor. Impressionante, tem pessoas que comem na minha mesa, na tua mesa, irmão. É o primeiro que fala mal de mim de você? É, meu irmão! Ô, irmão, você, essa mesa está preta, só vai sentar, só vai comer quem é amigo do rei. Aleluia. Judas começa a dar de marcha ré. Trabalha teu bem, começa a pegar agora e sair de marcha ré. Porque quem vai sentar nessa mesa aqui só vai ser eu e você. E quem realmente está igual meu filho ao certo. Ziba! Ô Ziba, por favor! Você tem que Ziba aqui, irmão. Tem ou não tem? Tem, irmão? Tem, irmão. Não tem que fugir não, irmão. Você tem um Ziba caladinho. Tem um Ziba que... Irmão, Ziba é aqui para eu? Não, jamais, nunca. Meu Deus, né? Essa mensagem não é para mim, não. Meu Deus. É exatamente, é você mesmo, Ziba. É você mesmo que gosta de ver o defeito dos outros. É você mesmo que gosta de apontar os outros. É você mesmo. Irmão, que negócio é esse? Deus só me trouxe aqui. É exatamente, irmão. Preguei sobre a palavra das 10 vistas aqui. No domingo, não foi, irmão? Exatamente, eu me zoou algo e eu falei, Senhor, eu vi que era meu filho dessa maneira que está hoje aqui. E me deu mais uma vez que tem algo tremendo. E se prepara aí. Você que entrou nessas portas aqui. Ou você muda o teu pensamento, o teu irmão. Ou você pega a espada para guerrear com ele, ou há um anjo do Senhor bem ali, ó. É, Baral? Tu diz que é profeta? Tu diz que é profeta? É, Deus vai usar um jumento. Deus vai usar um menino para te repreender. Profeta é assim, mas acho que só ele. Irmão, você vê que Deus usa ímpio para Deus falar comigo com você? Deus usa quem, irmão? Irmão, talvez está sendo gravado isso aí, mas não digo não. Tem pregação aí, irmão, que... Tem uma pregação que... Olha, minha esposa está de prova, irmão. Estava com essa comissionária ontem, que Deus me usou para ela, através do MSN. Que mistério é esse? Ela falou, bom, Carlos, você que está aí, o senhor também dando ministério do seu. Eu falei, amém, irmão. Eu vou conversar com ela, só no manto. Eu uso o meu MSN para falar da palavra de Deus, tá? Aí ela começou a dizer, irmão, Carlos, eu ganho milhões de almas pro senhor. Eu falei, exatamente, tu ganha milhões de almas, mas se tu se converter, jogar, te pegar. Ela falou, irmão, Carlos, que negócio é esse? Tu sabe o que você está falando? Exatamente, eu falo com você. Sou missionário, exatamente, você só tem um título. Título não leva ninguém pro céu. E a pouquinho você foi só pelo diácono. Como o irmão me chamou de pastor aqui, que é promessa, viu, irmão? Eu não posso dizer que eu sou pastor, porque no momento eu não sou, mas graças a Deus quem me chamou como pastor aqui. Isso é promessa do Senhor, está pertinho, irmão. Deus vai missionar para cá para mim que decide, irmão. Veja o rebanho, Deus entregando nas tuas mãos. Exatamente, quando ele entregou para mim, eu entreguei um monte, para ele agora decide ele. E eu assumo do Senhor. Há uma viagem preparada, e há um monte do Senhor que Deus vai te revelar. Antes de terminar esse ano, exatamente, ela perguntou para a minha semana toda, para o meu carro. Lembra que Deus usou para mim? Lembra? Disse para eu estar vindo. Toda vez que eu vou conversar com alguém, eu me expor para ficar do meu lado. Filha, vem aqui. É mulher, fica do meu lado. Quando é homem, você. Deixa que eu me civil com ele. Ela fica bem pertinho comigo, eu estou escrevendo, ela está bem do meu lado, sabe por quê, irmão? Porque se alguém for falar mal de mim, a minha esposa vai agora estar bem do meu lado. E ela fica, quem é essa mulher? Teve uma pessoa que falou, quem é essa mulher? Você está com essa mulher? Tá, é uma irmã. Ela falou, toma cuidado, tá, querido? Eita, Jesus. Falei, irmã, dá uma paixão para mim. Ela falou, não, Pai, Senhor. Falei, nossa, é o Senhor, exatamente. É a foto, aí ensinado. Fez que a mulher, nossa... Fica de olho, irmão. Vê se ela sabe. E ela vê se eu não estou conversando com a irmã. Às vezes quando chega bem pertinho. O que foi, filha? Você tá...